Olá pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Solada de número 56, a gente já tá andando, os números vai se perdendo, é um bom sinal. A gente brinca assim, o Solada gravado no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, então aquele momento que você valoriza a luta de quem se ralou muito e não é reconhecido como deveria ser nesse país. Sobretudo quando a gente fala de metal, no futebol é complicado, no metal é pior ainda, é mais áspero ainda. Então, assim, esse também é um momento, não é só feriado. Um dia de você pensar o que você escuta, para quem que você olha, para quem que você torce. Não posso deixar de, infelizmente, também, por exemplo, comentar o que parte da minha torcida fez com o glorioso Roger, que é uma das vozes que briga sobre isso, com razão. Então, vambora. Como é que é? Já que falando de futebol, é um podcast gravado após o momento de relief do Corinthians e 2 horas antes da batalha da Arena, quando o vô do Arroz passou com um avião recolhendo jogadores do Grêmio pela América do Sul no desespero para enfrentar o poderoso Juventude. Tudo tranquilo por aí, Thiago? Galera, tudo tranquilo, né? Sempre é bom lembrar, né, que rock and roll é um estilo de origem negra, né? Exatamente. Negro. Tanto não só no blues, como os primeiros artistas que foram acelerar o blues ali para fazer rock and roll eram negros, né? Então é sempre bom lembrar dessas coisas, né? Então, assim, foi hoje o dia de dar o alívio final ali, né? 44 pontos, dificilmente o time cai. Mas assim, eu mal acompanhei o jogo, porque estou ainda, não na ressaca exatamente, porque não bebi, mas foi ainda em estágio de elevação musical depois de ter visto o show do nosso amigo Luiz Simone, né? Conhecido nos velhos tempos como Luiz Cabeça, tecladista do Sigma 5, uma das melhores bandas de prog metal brasileiras, se não a melhor banda de prog metal da história desse país. Procure no YouTube. Do Rio de Janeiro, procurem, assim. E ele hoje, ele é um pianista clássico e ele se apresentou em São Paulo ontem com essa visão da nova música clássica para piano, que tem uma pegada muito minimalista, que é legal, assim, foi show, ele vai explicando compositor por compositor, foi sensacional, ele é ultra talentoso, teve a música dele linda, que ele escreveu para a filha, que a música chama Olivia, mas teve compositores ali que eu peguei a playlistzinha que tem no perfil dele no Spotify, Luiz de Simone, Luiz com Z, e tem vários artistas ali que me chamaram, vários pianistas ali que me chamaram a atenção, que eu vou querer aprofundar, assim, principalmente Nils Frank, que é um alemão que parecia, tipo, cara, umas melodias meio de techno todas transpostas para piano, um negócio meio maluco. E o Philip Glass já é um pouco mais conhecido por trilhas sonoras, né? E Philip Glass tem uma pegada que, para quem gosta de Doom, vai ser legal, porque ele trabalha com bastante repetição e coisinhas. Todos trabalham assim com essa coisa de minimalista, de trabalhar, mas o Philip Glass trabalha muito com essa parte de recepção, de repetição, pelo menos essa música que ele mostrou, mas dá vontade de aprofundar ali para querer pegar mais. Para quem gosta de Doom, dessa coisa mais minimalista mesmo, de não ser tão técnico. É técnico pra caramba o que o cara faz, e você percebe. Mas de ele trabalhar com uma melodia que vai se repetindo e vai se criando uma em cima da outra. Foi muito legal a experiência. O que ficou mais legal ainda que o teatro que fez isso foi o Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado aqui de São Paulo. Já combinou com ele de transformar isso num evento anual, então ele vai retornar para São Paulo com outras peças dele, com outros concertos dele, né? Como ele... O Luiz tem, vale também, o Luiz tem o próprio disco dele, que foi um Kickstarter, e depois está nas plataformas, o disco... La Liberté. La Liberté, exatamente. O disco... Isso, né? E pegar os discos anteriores dele, o Cabo da Boa Esperança também, exatamente, que é bem bonito. Cabo da Boa Esperança era uma música do Sigma também, não tinha uma coisa que ele sempre... ele tinha o Maximiliano Santiago, né? Que isso, o guitarrista amigo dele que veio falecer ali, que eles compuseram meio que juntos, a versão só em piano, ele acabou lançando num outro disco. Um trabalho super bonito. E como é que é... sem merecer todos os momentos sérios que falamos, assim, numa época muito prisca era da internet também, Luiz Cabeça foi anunciado como tecladista do Dream Theater. Saudosos tempos da internet, moleque.
saudosos tempos da internet. Como é que é? A gente deveria ter... Como é que é? Eu sei que esse podcast é uma prova contra nossas pessoas, mas assim, sorte nossa é que, tipo assim, muito tempo atrás que a gente levava a chamada internet na mão, a gente pensava em fazer coisas que eram muito mais piadas internas para um grupo de Mirk, para uma lista de... Um fórum, quando foi crescendo, né? Exatamente, tipo assim, porque aquela do Luiz Cabeça foi muito legal, né? Tipo, era... Na verdade foram duas, né? Uma foi aquela de que o Frank Aguiar ia entrar A do Frank Aguiar entrando em Theater foi muito boa. Assim. E o que é mais legal é que anos depois, o Dream Theater lança As I Am, né? Que é a canção metal que me pegue como sou do Frank Aguiar. Mas vamos embora. Embora que o assunto de hoje não é teclado, Não, minimalismo. Cada vez é lento, mas não tem teclado. O Thiago estava comentando uma coisa que, assim, nessas coisas também a gente brinca, assim, olhando para o fim do ano, olhando para algumas coisas. A gente estava olhando que esse é um final de ano que, se a gente voltar a 84, a gente já discutiu bastante. 74, a gente tem coisas proto, a gente tem lá Dark Side of the Moon, a gente tem agora no fim de novembro de 74 o Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis. Mas quando a gente olha para metal, a gente vai ter 84, vai ter 94 não. Em 94 a gente estava olhando falando assim que tem 3 discos que são lançados nesse segundo semestre de 94. No outono norte-americano, né? Exato. E eles vão ser bem interessantes pra gente pensar uma coisa. Eu vou, antes de anunciar esses 3 discos, depois deixar pro Thiago, deixar também fazer uma provocação pro Thiago, porque pro Thiago vir com uma pergunta que ela é interna da nossa. Assim. A gente parar pra pensar. Guns N' Roses há pouco tempo tinha estourado a corda do máximo dos User Illusion, estava capitalizando em tour mundial em cima disso. Então esse paquete incidente, né, já tinha saído também. Exato. A banda tava degringolando no 94. Mas ainda surfava mas ainda assim, inércia. Né? A gente, semanas atrás, falou sobre o Super Unknown do Soundgarden, ou seja, o próprio grunge que tinha estourado também já começava a se rever, a se repensar o que está fazendo. Como é que é? Com todo respeito aos fãs de Pearl Jam, a gente já tem o Pearl Jam com o Vitalogy, que eu brinco assim, é mais disco do que som, tipo, é muito bonito como pacote, mas tem outras coisas. A gente começa a gente tem ali as bandas se repentando, se reencontrar depois que o Metallica, já vai comentar, estica a corda em 91, o Black Album, derruba tudo, e aí tá todo mundo se reposicionando nesse mundo que o metal entra para FM, mas 94 tem umas coisas interessantes pra gente colocar assim, que é essa nova guarda vem vindo e vem dando um calor na geração antiga. Por nova guarda a gente vai falar de Pantera e Sepultura fazendo tour dos Estados Unidos. Sepultura não é tão nova guarda, mas essa nacional já é nova guarda. A gente tem o Woodstock 94, que é como é Lama, e eu lembro que tava olhando para algumas, tava lendo antes do a gente gravar. Eu sempre lembro que o Woodstock 94, para mim, tem duas lembranças. Acho que a Band passou isso. A Band passando aqueles Hollywood Rock in Concert, ela fez um especial tocando várias músicas ali. Um ou dois episódios. Eu queria ver Metallica, eu lembro que eu me espantei com a Lama, e me espantei com uns carinhas chamados Nine Inch Nails, que foi, acho que a primeira vez que alguma coisa desses caras blipou no meu radar. Assim. Para completar, se a gente olhar, Maiden tá ali, e agora para onde vai? Que momento vai acontecer isso? E do Big Four, o Anthrax está capitalizando o sucesso do Sound of White Noise, mas sem saber que daqui a pouco a coisa vai mudar. A gente tem, como é que é, o Metallica capitalizando ainda nessa inércia do tipo rodar um mundo com o maior disco de metal da história. E a gente tem 2 caras, outros 2 do Big Four, que é Slayer e Megadeth também, assim, tentando se posicionar no mundo. E aí vem a pergunta clássica, né, Thiago? Como é que é? Cadê meu trash? Como é que é? Cadê meu trash? Né? Cadê meu trash? Onde é que tá? Tipo... É bizarro que essa pergunta, assim, o Thiago de 1994 não era trash maníaco. Eu tinha passado pela fase de 92 ter ficado alucinado. Em 91 eu descubro a música pesada, mas ainda é uma coisa muito... as coisas vão aparecendo na minha frente.
Em 92 é o ano que basicamente eu dedico ao Metallica, pra ficar fanático. Em 93 é o ano que basicamente eu dedico ao Iron Maiden. Em 94 é o ano que eu tô dedicando ao Dream Theater. Então assim, eu tava indo pra uma outra leva, assim. Não tava tanto mais preocupado com as músicas que estavam tocando na TV e tal. Eu tava indo pra ouvir as coisas que eu tava descobrindo ali. Dream Theater, Angra também, bastante. Malbem Van Halen também, que eu ouvi bastante em 94, assim. Então não tava muito preocupado com os créditos, mas eu tinha as bandas que eu já tinha começado a buscar, né? Tipo, Metallica eu já era fanático. Teve um ano inteiro ele. O Sounds of White Noise de 93 tinha me impactado bastante. O Megadeth pelo Countdown to Chic. O Megadeth tem uma outra história, porque ao mesmo tempo que eu tava alucinando por Metallica ali, eu tinha um primo alucinando por Megadeth e a gente foi meio que junto nessa história, apesar de eu não gostar tanto de Megadeth quanto ele. A gente acabava ouvindo e acompanhando isso também. Então, assim, ponta, 94, essa crise do trash de 94, em 94 eu não tava dando nenhuma atenção pra isso, né? Agora, assim, quando a gente olha em retrospecto, é mais ou menos isso, né? Com o Black Album, Metallica muda o jogo, né? Como as coisas, como como as bandas olhavam pra possibilidade de poder fazer sucesso ou não. E pensar que um ano antes do Metallica lançar o Black Album, acho que talvez, em 1990 foi, o Megadeth, Anthrax e Slayer saem naquela turnê que é o Clash of the Titans, que é basicamente a ideia por trás do Big Four. E o que muita gente diz, aquilo é o auge do thrash metal enquanto estilo. A partir daquilo ali, o thrash metal ultra popular não tinha como se manter naquele grau de popularidade. E o Black Album acaba com isso como modelo, né? Isso fala, o som ultra rápido de palhetada, acaba. E as bandas começam a bater cabeça sem saber pra onde vão. Aí você vê todas as bandas de thrash raríssimas se mantêm fazendo thrash metal como se não tivesse acontecido nada. Todas vão olhar pros anos 90 como se precisamos fazer alguma coisa diferente. Quem começa a fazer isso é o Sepultura, de certa forma. E Sepultura, na hora que vai lá, a Sepultura começa a fazer isso de uma forma legal, vamos dizer assim, né? Não copiar o Black Album, mas tentar achar uma nova identidade para os anos 90 com o que é o ZD. E ele, de certa forma, acaba influenciando toda uma geração de novas bandas que estavam surgindo, meio que ao mesmo tempo. O Pantera, o Sepultura e o Rage Against the Machine lançam discos mais ou menos na mesma época. Logo depois o Fear Factory lança. Para mim esse é o Big Four do metal dos anos 90, se for colocar. E aí talvez Machine Head, que também em 94, um pouco mais antes, lança um disco que muda bastante o Machine Head, que tem o Rob Flynn, que é membro fundador do Forbidden Evil, que vai dar origem ao Forbidden. Depois Rob Flynn vai pro Violence, que é uma das bandas de thrash metal agressivas mais históricas, talvez tipo a banda que poderia suceder o Slayer, assim, numa situação. O Slayer da Bay Area, né? E aí ele sai porque ele tá com essas ideias malucas na cabeça, e essas ideias malucas rendem o Burn My Eyes, que tava o grande clássico do Machine Head, que saiu um pouco antes, em 94. E é engraçado porque a gente tava brincando assim, olhando os discos assim, tá todo mundo não só, e aí já deixo pro Thiago também, a gente fez um misterinho, apesar que você já na descrição do programa, por que fazer mistério se você tem uma descrição de programa? No momento, o João Kleber não daria certo no YouTube. Exatamente. Mas é muito engraçado porque assim, quando a gente pegar os 3 discos de hoje, é 3 bandas assim, olhando e pensando, tá, e aí, pra onde é que eu miro? Pra onde é que eu olho? Pra onde é que eu vou olhar? Thiago, quem que a gente separou pra dar uma olhada hoje? Então, a gente vai falar basicamente de 2 do Big Four, que é o Slayer e o Megadeth. O Slayer com o Divine Intervention, o Megadeth com o Euthanasia. E aí a terceira banda era do tipo, vamos lá, que banda? O Anthrax lançou no ano anterior um disco. O Metallica tava nadando no Black Album ainda, tinha lançado Live Sheet, tanto é que a turnê de 94 de verão deles é a Shit Sanitarium Tour. E aí assim, quem que é a próxima da lista? O Exodus tinha acabado. Deu. O Exodus não conseguiu, com o Impact Imminent, o Force of Habit não conseguiu achar um intervalo ali, acabou a banda. E aí, qual que é a próxima na lista? O Testament. O Testament com o Low, que sai também meio que nessa época.
como é que é. E hoje sobre o Testament, antecipando a piada, é um episódio que a gente não vai falar sobre o Alex Skolnick, porque sim, o Alex Skolnick. Dá pra falar um pouquinho na introdução dele. Vamos embora, vamos destrinchar então. Eu tava brincando com o Thiago que se a gente for fazer por data, colando aqui, 27 de setembro de 94, Divine Intervention, do Slayer, um disco que é o Slayer, assim, como é que é? Eu tava olhando, é um disco do Slayer que é depois do glorioso, como é que é, do... Seasons in the Abyss e Do do The live do Abyss, Decade of Aggression, né, que é o Exatamente. Bom lembrar dos Seasons. Os Seasons pra mim é a porta de entrada pra muita coisa. Eu acho que até hoje a minha cabeça ela foi pirada pela arte do Seasons in the Abyss, que eu acho uma das artes mais lindas de... Um dia eu compro uma bela cópia do original e prendo, ó, pintura linda. Mas o Slayer tinha vindo do Decade of... Do Decade of Aggression, Decade of Aggression, eu falo Decade of Violence. Decade of Aggression, que é um senhor disco duplo, um disco duplo que se você comprar, tem que comprar ele naquela caixa gordinha. Isso é aquela coisa do passado. Então, assim, você tem essa máquina assassina que é o Slayer, a gravadora pressionando. E aí você tem um Slayer que tenta se achar, e aí tem um problema que é o seguinte: a máquina chamada Dave Lombardo lá fora. E aí o que faz? O que seu Slayer faz? Vem com o Divine Intervention que eu digo assim, hoje é uma frase que eu vou usar mais adiante. E como é que é? Um disco que a capa é melhor do que o disco, infelizmente. Pra mim, assim, o Divine Intervention tem um lugar no meu coração e que é um lugar que talvez ele não mereça, assim. Porque, assim, eu conheci Slayer de ver clipes no Fúria Metal, uma música ou outra, mas eu nunca tinha pegado um CD do Slayer efetivamente pra ouvir na minha vida, assim. Nunca tinha chegado nenhum disco do Slayer pra ouvir. Cara, diferente de Sepultura, que eu já tinha Arise, Beneath the Remains e o Kells AD, Metallica, que eu já conhecia a discografia completa, Megadeth, que eu já conhecia a discografia completa do Slayer, eu não tinha tido acesso a eles. E o primeiro CD do Slayer que eu tive acesso foi o Divine Intervention, de ouvir cabo a rabo. E foi quando eu descobri Slayer, assim, tipo, de pegar as músicas pesadas, e falou, pô, esse disco é bom pra caramba, sabe, tipo, descasso, sabe, como as pessoas falam mal dele, né, sempre foi meio que isso na minha cabeça. Obviamente, conforme eu fui descobrindo a discografia anterior, você entende, os outros discos são muito mais legais, mas não é como se esse disco fosse ruim, sabe? Porque não é. E muito disso vem porque o Divine Intervention é um disco que o Slayer ignora que ele tá nos anos 90. Ele tenta recapturar uma agressividade dos anos 80 de thrash metal dele. Assim, ele tenta tirar um pouco a parte mais melódica que de certa forma se impregnou no South of Heaven e no Seasons in the Abyss, e voltar pra alguma coisa mais agressiva, assim, do Raining Blood, as músicas do Kerry King mais palhetada, pancadaria, assim. E aí tem um problema pra isso, que é o problema não ter o Dave Lombardo. Porque o Paul Bostaph é um grande baterista, Paul Bostaph, que era o baterista do Forbidden, que ele foi fazer a turnê com o Testament, turnê do Ritual com o Testament, depois vai entrar no Slayer. Mas o Paul Bostaph, assim, ele é correto no disco. Ele não é um trem descarrilhando o disco como era o Dave Lombardo. Dave Lombardo, assim, o que é legal do Dave Lombardo é que, assim, a bateria dele parece que vai passar por cima da música a qualquer momento. Não assim, vai. Me parece que a banda tem que correr atrás da bateria, né? Tipo, a bateria tá indo, a gente tem que ir junto. Exato. Essa coisa meio dessa origem que o Dave Lombardo tinha de ser hardcore, assim, dessa coisa mais hardcore que o Dave Lombardo tinha. E, tipo, ele queria levar as músicas mais rápidas do que a banda tinha, assim, né? Principalmente o Kerry King, que é o cara mais metaleiro, mais metalzão do Slayer. Então, o Paul Bostaph não, o Paul Bostaph já é mais controlado, ele já toca do jeito que várias outras bandas de thrash metal tocam, e o Paul Bostaph é um grande baterista, assim. Então, mas isso acaba sendo ruim pro disco, né? Que não acaba não tendo aquela dose extra de energia que um baterista como o Dave Lombardo adicionava para as músicas do Slayer. Mas eu vou dizer que não é só isso, assim, eu vou dizer que o problema ali é também as músicas, assim, pegando para ouvir com 30 anos de disco ali agora, você percebe que não eram as músicas mais inspiradas do Slayer. Deixa eu pegar a tracklist dele.
Aí tem aquela coisa que a gente, conforme vai ficando fã de Slayer, a gente vai aprendendo, né? Que é as músicas do Kerry King é pancadaria. Quando você espera alguma coisa demais, são as músicas do Jeff Hanneman, né? E a que você acha que é onde vai sair do normal. E começa com 4 músicas do Kerry King direto, que, assim, a de Towhead é quase rap, né? Do jeito que o Tom Araya canta. É quase rap ele cantando. Mas as músicas não são nada memoráveis, assim, tipo Sex Mother Art, de Towhead, você faz assim, Killing Fields mesmo, que abre o disco. E aí você chega na hora que chega a Divine Intervention, que é a primeira música que tá assinada pelos 4, não é uma música das melhores ali, que você fala, que clássico do Slayer. E aí beleza, aí tem mais uma música do Kerry King completamente esquecível, que é Circle of Beliefs, não é ruim, é só esquecível, assim. Exatamente. E aí vai começar as músicas do Jeff Hanneman, essa reta final, a partir da 7ª música. E não agrega, sabe? Tipo, você pega Serenity in Murder, que pra mim é a melhor música do disco, não evolui, assim, não gera nada que você fale, nossa, que clássico, como que o Slayer não toca essa música ao vivo, sabe? A 213, que é muito boa, que é boa também, não é muito boa, porque, a Serenity in Murder e a 213 talvez sejam as duas melhores, as muito boas desse disco. O próprio Sex Mother Art eu acho legal. Então eu acho o mais lindo, assim, então assim... Então, pra mim é assim, na época eu adorava. Quando eu vi de novo agora, eu falei, ok, sabe? Tipo, é aquela sensação. Se você quer entender a sensação de ouvir o Divine Intervention hoje, vai ouvir o nosso episódio sobre o discurso do Kerry King. Exatamente. Que é do tipo, ele tá fazendo alguma coisa ruim? Não. Ele tá fazendo uma coisa que o fã de Slayer não vai gostar? Não. Mas ele tá entregando pra você alguma coisa que vai ser memorável, que daqui a 5 anos você lembra que você ouviu? Não. E assim, aí eu lembro que há 30 anos eu ouvi o Divine Intervention, porque foi o primeiro disco do Slayer que eu botei pra ouvir o tempo todo. Mas você pergunta se depois que eu tive a discografia completa do Slayer, quantas vezes eu peguei o Divine Intervention e botei o CDzinho pra tocar? Quase nunca. Exatamente, aquela figurinha de WhatsApp. Agora você falou uma frase pra mim muito boa, essa frase tem que anotar, grandes clássicos do Solar. Como é que é? O problema não é você fazer mais do mesmo, é você fazer alguma coisa que você se lembre no futuro de que esse mais do mesmo tá bem feito. Eu tava brincando assim que... Pra mim, eu gosto bastante tava lembrando da Sex Murder Art, mas não... Aí repara o ponto, vez pra ele. Não por ela, mas porque pra mim ela é preview do Undisputed Attitude, é o disco de cover punk que foi depois. Eu acho que esse disco. Que é muito bom, sensacional. Aí é aqueles pontos que você falou. Aí é uma coisa que você vai voltar... Putz, eu vou ver esse disco. Putz, eu vou pegar... É isso, né? Sem dúvida. Pego ele pra ouvir muito mais do que o Divine Intervention ou qualquer um posterior a ele também. Exatamente. Tipo assim, pra mim, na minha cabeça, tipo assim, eu só fui comprando os Slayer pra manter os tijolinhos. Assim. Eu acho que o último que eu comprei do Slayer foi esse. Depois eu não tenho mais. Eu tenho todos do Slayer até o Undisputed Attitude. Depois do Undisputed Attitude eu só tenho o DVD ao vivo. Não. Tanto é que o último ao vivo e eu acho que o disco do Repente ali, o Repente, eu tenho que comprar. Então, eu não... depois das declarações. Eu ouvi esses ali, eu vi em stream, não diz muito. Mas é que eu acho o God Hates Us All até um disco aceitável, posterior a esse. Mas não é aceitável, sabe? Um disco legalzinho e tal, mas eu não comprei, porque na época... tava caro e aí nunca tive a necessidade de ter esse CD na minha prateleira, assim. Acho que exatamente, foi tijolinho Factor, assim. Então, tem os ao vivos, né? Tem o ao vivo da turnê do God Hates Us All, tem aquele Raining Blood, que é o Raining Blood inteiro ao vivo. Eu também acho que só esses dois também. Eu acho que é esse, deixa eu até pegar como é que é aqui. Still Raining, que é o nome do disco, né? Que eles tocam Raining Blood inteiro. E é nesse, né, me corrige se eu tô errado. Deixa eu até pegar vídeo. Que acontece o quê? Fala que... Eu não sei se é nesse que tem aquele documentário dos fãs do Slayer. Eu acho que é no do God Hates Us All. Acho que é no... Eu não lembro qual que é o nome do... War at the Warfield? War at the Warfield, tem um documentário ali. Acho que é nesse do War at the Warfield que tem. É o documentário dos caras gritando Slayer. Aquele documentário é muito bom. Fez Slayer ao vivo aquilo, assim, pra mim, o grande momento do heavy metal ao vivo é um show do Slayer. Era um show do Slayer. Mesmo depois de Jeff Hanneman falecer, quando tava com o Gary Holt ainda,
Sabe, show do Slayer era aquela coisa que você entendia que era uma insanidade em comunhão com muita gente, sabe? Acho que nenhuma banda de metal, nem Metallica, nem Iron Maiden, conseguia criar aquela atmosfera que o show do Slayer criava, em termos de metal, assim. Então, pra mim era o grande momento, assim, Slayer tinha ali. Mas eu acho que sem o Dave Lombardo, esse grande momento diminuía um pouco. Por mais que eu seja fã do Paul Bossa foi um grande baterista. Daí, primeiro, pra quem quer pegar, pega os primeiros discos do Forbidden, que você vai ver como ele era um baterista precioso. E mesmo no Undisputed Attitude, que aí é o disco que ele consegue capturar melhor a vibe daquele disco. Não, eu tava querendo exatamente, mas é uma belíssima definição de por que a coisa era bom. Eu tava lembrando também, olhando outras coisas para trás, o Divine Intervention é aquela capa inspirada no alienígena, no ET, aquela coisa Map to the Stars, e tem aquela capa do Serenity Murder, que é a capa da pessoa toda com as costas escritas. Com as costas escarvadas ali. Então, a capa do Divine Intervention, que ela me lembra aqueles castelos de caveira que tem, sabe? Tipo, que tem, acho que tem em Portugal, em Évora, acho que é o Templo de Évora. Mas tem outros lugares também tem, assim, eu bato o olho, sempre me lembra isso quando eu vejo, assim. Eu lembro que, como é que é, na verdade é o metal sendo, como é que é, o extremo do metal visual, que é tipo assim, nós não queremos mais desenhos chocantes, nós queremos imagens chocantes. Aí é o Vulgar Display of Power anos antes. Os anos 90, né? Não é mais desenhinha. Depois do Black Album, que lança uma capa que não é uma capa que não dá pra ver nada, que é uma anti-imagem, 100% anti-imagem ali. Dos anos 90, que essa talvez essa coisa de lançar capas com desenhinhos, essas coisas, não funciona mais tão bem. Não que vai ter uma geração europeia que vai continuar fazendo isso, a gente vai adorar essa geração, mas Andreas Marshall se fez fazendo isso. Isso, exatamente. Vai ter depois até o Derek Riggs vai voltar a fazer capas, quando ele começa a fazer as capas por atacado ali e vender pras bandas de... O Derek Riggs lembra, tipo assim, eu queria descansar, mas a nova geração viu bem. Eu queria usar modelo 3D e só o Gamma Ray comprou e ficou decente, tipo, e olhe lá, aquela capa anos depois que ele vai fazer pra coletânea do Gamma Ray. Pausa, capítulo Slayer. Semana seguinte, exatamente, semana seguinte, 4 de outubro de 94. E aí, pra mim, o disco que eu tava falando como é que é o Low do Testament, tinha falado que como é que é histórias fortuitas de disco. Essa é uma história muito pessoal, essa acho que eu nem falei. O Low, a gente já vai explicar ele. Pra mim é o primeiro disco do Testament que eu vou ouvir. Depois de ficar, como é que é, 2 horas e meia para receber um dos meus primeiros pagamentos da minha vida. Eu lembro de pegar o pagamento do meu estágio. Isso devia ser isso devia ser assim, tipo 98 já, 4 anos depois desse disco. Sim. Eu lembro de entrar na época que a Multissom vendia CD, entrar numa loja que era tipo assim, o que sobrava da coisas que não vendiam, entende? O verdadeiro conceito de balaio outlet, entende? E aí eu achei um Low por algo que era tipo, sei lá, R$5,99, entende? Um Low importado. Eu falei, cara, Testament é uma banda de metal. Eu falei, pô, tá barato, me dá. Eu tinha vindo, tipo assim, eu tinha recém vindo com o poderoso salário de 230 reais. E como é que é? A minha mensalidade na PUC era R$250. Então, tipo, só pra você ter ideia do preço. Tanto é que ele vai sobrar, é isso aí é 98, Páscoa de 98. Eu sempre que sobrou dinheiro, eu comprei aquela edição dupla do Roots do Sepultura, edição inglesa. Sim. Ao preço caríssimo de R$50. Roots of Sepultura, Roots of Sepultura. Mas voltando pro Low, eu lembro que, tipo assim, é um disco que eu ouvi e eu tenho um carinho violento por esse disco, assim, e é um disco que ele, justamente assim, a gente já fala da banda, mas ele é um disco que pra mim ele me prende por 2 músicas, assim, que eu acho, assim,
apesar do Thiago depois já vai puxar mais isso, mas ele me puxa porque ele tem um talento excelente para fazer duas músicas, uma que é Hail Mary, que eu acho uma música super bem feita, sensacional, aquele riff inicial dela. Exatamente. E assim, Testament também é outra banda que, bandinha desgraçada de boa pra fazer umas baladas. E aí faz Trail of Tears, que pra mim, junto de Return to Serenity, assim, coisas que, tipo assim, você diz assim, isso aqui é metal, isso aqui é muito metal. Assim, Thiago, como é que tava esse Testament todo quebrado nesse momento de gravar o Low? Então, o Testament, assim, a gente fala da influência do Black Album, né, ou se você pegar pra ouvir o Ritual, que é o disco anterior do Testament, tem umas 3 ou 4 tentativas de fazer uma Sad But True ali. Que é de 92, a banda já tá ali. E, assim, quando a banda meio que... O pessoal percebe ali que não tá funcionando mais e o Louis Clement e o Alexis Koenig saem logo depois do disco, vão ser substituídos pelo Glenn Avelize e pelo Paul Bostaph. Glenn Avelize, guitarrista original do Forbidden, Paul Bostaph, que era o baterista do Forbidden, pra fazer a turnê. Acho que até tem um EP ao vivo, o Return to Apocalyptic City, que é o Testament pegando pesado de novo, meio que tentando falar, a gente, desculpa pelo Ritual, aí a gente é uma banda de metalzão mesmo. Exatamente. E aí, pro Low, eles acabam recrutando o John Tempesta, que tinha sido baterista da reta final do Êxodo, substituindo o Tom Hunting, e o James Murphy, que tinha histórico com o Death. Então, acabam sendo eles que vão tocar no Low, assim. Então, e aí o que eu acho que é das grandes coisas do Low é que o Testament olha pra frente, né? Eles olham pra frente, não olham pro lado, nem olham pra trás. Eles tentam falar aqui como que eu consigo pegar o que eu faço e encaixar e o que aconteceu depois do que eu determinei a minha identidade, como que eu renovo a minha identidade a partir disso. Eu acho que é diferente de que outras bandas, tipo Pantera, Rage Against the Machine, o próprio Sepultura, que, tipo, criam alguma coisa meio que de novas influências que eles tiveram de coisas que eles descobriram a posteriori. Mas o Testament Low não, porque o Testament você vai ter tanto death metal no disco, quanto você vai ter essa coisa mais de groove orientada. Mas isso não domina o disco é um disco de thrash metal. E assim... Ainda. Então ele não é o Slayer que ignora o que estava acontecendo, que tudo que aconteceu eu vou fazer mais um disco meu e foda-se. O Testament não, o Testament vira e fala, não, vamos tentar achar um lugar nosso nestes anos 90 que estão acontecendo. E o Low é isso, e acho que é um grande mérito do Low, porque ele não deixa de ter a melodia que o Testament tinha incorporado e aprimorado até nos anos ali, a partir do Practice What You Preach, Souls of Black e próprio Ritual, mas ao mesmo tempo ele tem essa bateria mais gorda, mais grooveada em vários momentos, alguns momentos dispara a bateria pra ser death metal mesmo, e o riff trashando, e não abre mão de ter solo, né, não fala assim, não, vai ter solo pra caramba, eu trouxe o James Murphy pra fazer solo, ter solo dar com pau nesse disco. Eu tenho duas músicas instrumentais, pra dizer que eu não tenho. Exatamente, sabe, né? Então é do tipo, estamos aqui mostrando o que a coisa tem. Não tem rap no disco, isso não tem nenhum momento que se aproxime disso. Tem nenhum momento que se aproxime de rock alternativo, grunge ali no disco. É um disco thrash metal olhando para as coisas que estavam acontecendo ali, ele não ignora o que acontecia, que o Sepultura tinha feito no Chaos AD, o que o White Zombie tinha feito no... Ainda não era o disco do More Human Than Human, o disco do... O disco daquela... esqueci o nome dessa música do White Song, dos discos do White Song, assim. Vai aqui na perto aqui. Que tem que é o disco de 92, o White Zombie, que tem a Thunder Key 65. Esqueci o nome dele, assim. Gatilho. Mas, assim, o disco, assim, é um dos detalhes, né, que o Low, ele foi dedicado ao Chris Oliva, né, nos créditos tá ali, assim, Chris Oliva tinha morrido enquanto ele estava gravando o disco. Devil Music Volume 1. Exatamente. Depois eles vão ter o posterior, que é o que tem More Human Than Human, que é o... Astro Crypt 2000. O Astro Crypt 2000, isso. Então, assim, você vê que eles estavam entendendo o que estava acontecendo, sabe? O disco, o Testament soube se colocar nessa nova geração. E aí o disco já começa numa pancada, né? Que é a Low. O
Chuck Billy desenvolvendo esse vocal novo dele, que não é só melódico, dando umas puxadas mais agressivas como no início de carreira. E de vez em quando, tipo na Dog-Faced Gods, indo pra death metal mesmo, aquele vocal aquele vocal Cookie Monster de death metal mesmo, mais gutural, do jeito dele, assim, né? Então, eu acho que é um descasso, assim, você vê, a gente tava até falando, brincando, né, que eles estavam bastante bravos com o governo dos Estados Unidos. As letras são bastante de protesto de todas as músicas do disco. Mas você tem Hail Mary, que é uma musicaça, assim. Tem Hide, que é a última música, né, porque no final tem Last Call, que é uma instrumentalzinha, que a guitarrinha vai se repetindo, que é sensacional também. Então, é um disco que eu acho que o Testament mostra caminhos pro thrash metal pra quem quisesse seguir, assim. Como que dá pra você ser uma banda de thrash metal nos anos 90 sem ser groove metal, sem ser death metal. E funciona, né, acho. Eu confesso que Testament é uma banda que que tá em estúdio, tá formando alguma coisa por agora. E eu não sei se é uma banda que é capaz de colocar já alguma coisa desse Trunk 2.0 em alguma letra, em alguma coisa. Pra mim não vai ser surpresa se parecer. Sim, eu também acho que não, né? Porque o Chuck Billy, o Skolnick, que tá total ativista, assim, nas redes sociais. Agora, sabe o que é legal, assim, do Testament? Só pra falar a parte mais pessoal do Testament pra mim, porque o Testament foi uma banda que eu só fui descobrir mesmo quando eu cansei de metal melódico. Sabe, tipo, que nessa época eu conhecia umas músicas ou outras que eu gostava, mas, tipo, Practice What You Preach, eu adorava Practice What You Preach, mas eu nunca tinha pegado pra ouvir, sabe? Aí, quando eu cansei de metal melódico, eu comecei atrás de umas trecheiras mais antigas, e aí o Testament foi, nossa, sabe? Tipo, como eu nunca alucinei com isso antes, sabe? De pegar a discografia inteira em promoções da Second Spin, saudosa Second Spin, e sim, aí eu vi alucinado Souls of Black, alucinado nos discos mesmo, assim. E aí mas o primeiro disco do Testament que eu comprei foi o Live at the Fillmore, que eles lançam que é da turnê do Low, assim. E aí, então, tem esse valor. Live at the Fillmore já não é o John Tempest na bateria, porque o John Tempest sai do Testament pra ir pro White Zombie. E aí, hoje ele tá no The Cult, né? Agora... E aí já o John Dett na bateria, o John Dett que vai temporariamente substituir o Paul Bostaph no... Quando o Paul Bostaph sai de Slayer, depois o Paul Bostaph volta. E aí o John Dett que substituiu por muito tempo no Anthrax quando o Charlie Bennett não podia fazer shows. Exatamente. O Live at Fillmore ganhou acho que uma capa nova faz pouco tempo. Se ele saiu, assim, tem a versão originalzinha dele, aquela capa meio azul deles. E ele é legal porque ele tem, como é que é, Return to Serenity e Trail of Tears em versões acústicas. Isso, com a Return to Serenity e a The Legacy também, né, tá ali que... Inclusive acho que tem uma moça indígena que faz backing vocals com eles nessa hora ali. Isso, Star Naia. Não, é muito massa, real muito massa, assim. Agora o disco tem uma pegada bem mais pesada para as músicas mais antigas, assim, mas é escasso, assim. Basicamente, eu comprei esse disco e fiquei ouvindo ele umas 3 semanas sem parar, assim. Depois de quando eu consegui, eu falei, uau! E pra não deixar passar assim do Low, o Thiago falou de Low, acho que eu cometendo uma heresia. Pra mim, Low do Testament é maior do que todo Divine Intervention. Assim, isso aqui era o que eu aqui. Não, sim, sem dúvida. Eu acho assim que se as pessoas estivessem interessadas em ouvir thrash metal nos anos 90 e quisessem ver um thrash renovado, o que eles tinham pra ouvir era o Low, e aí falar do Forbidden, que o Forbidden lançou Distortion nessa época também. Forbidden também passa por umas mudanças de formação, porque todo mundo rouba a música do Forbidden. Tipo Armored Saints, oi, chama ele do Forbidden. Então, assim, aí o Forbidden lança Distortion, mas o Distortion é mais vanguardista ainda um pouco do que o Low é, assim. Eu acho que o Distortion vai ter coisas que tem no Distortion que são nos anos 2000, as bandas vão começar a resgatar e entender melhor o que o Forbidden tava fazendo ali. Mas enfim, eu acho Low descasso, só que assim, ninguém tava querendo ouvir, até que o Low não faz sucesso. Infelizmente. A gravadora
dispensa eles na turnê depois do Low dispensa e o Testament dá um grande foda-se pra todo mundo e vai lançar o Demonic depois que, bom, beleza, agora que a gente tá é nós com nós mesmo, vamos lá e lança o disco mais extremo da carreira. Como é que é? Tu falou do Distortion do Forbidden, né? Olhando aqui na Wikipedia, eu vejo que quem é que é a gravadora dele? Gun Records. Gun Records aí. É praticamente uma maldição isso, né? Isso, o Forbidden só pra colocar, né, não é tanto o foco, porque o Forbidden não era uma banda grande, mas o Forbidden tava em ascensão. O disco anterior, o Twisted Into Form, teve Step by Step, que virou não um hit, mas uma música que era bem tocada. Step by Step é basicamente esse prog trash que muita banda tenta fazer. Pra mim, o melhor disco desse prog trash que existe é ele tá acima dos Rust in Peace de Megadeth que vocês gostam, Justice for All que você gosta muito mais dele do que desses outros discos. E no Distortion eles entenderam que eles tinham que ir para outro caminho e foram, assim. Coitado, assim, desculpa, mas assim, uma banda que tem um disco, desculpa, a banda tem um disco lançado pela Gun Records, eu choro, desculpa, sabe? Então, porque a Europa só que estava interessada, né? O disco seguinte, que é o Green, também vai estar lá. No disco seguinte, que é o Green, vai ter o Tim Calvert na guitarra, que vai sair do Forbidden para ir pro Nevermore, no Dreaming on Black. Mas aí acho que é quando o Forbidden acaba. Eu tô muito exato. Não, lamento. Saudoso Tim Calvert, que é falecido. Falou Testament tá saindo algumas coisas pela Wiki Metal, pelo seu... Tá lançando os discos clássicos, né, dos anos 80, a Wiki Metal tá relançando. Vamos ver pra lá. E pra fechar esse rolê, pra fechar essa história, como é que é talvez o maior de todos, a gente lembra como é que é. De nada, o Thiago lembrou, eu não tinha tocado, e eu, apesar de ter falado 5 minutos antes sobre isso, o Thiago não tinha caído da ficha. Como é que é? Euthanasia do Megadeth, lançado na meia-noite do Dia das Bruxas, em algo que pra mim, até hoje, assim, eu brinco e desculpa eu olhar para aspectos não musicais às vezes, mas assim, pra mim é uma das melhores ideias de lançar um disco. E é o Megadeth lançando com os primeiros grandes sites de banda online, que era o Megadeth Arizona. Se você entrar em megadeth.com, eles agora, nas últimas semanas e hoje ainda está no ar, eles reconstruíram o Megadeth Arizona como site, tem algumas coisas que estão lá. Tem uma bela história de memorabilia, bem a gente esqueceu de colocar isso no seu lado. Desses bons usos de internet para recontar uma parte da história. Eu acho que ali tá muito legal. Como é que é? Megadeth lançando o site à meia-noite do Dia das Bruxas, fazendo show transmitido pela MTV americana na véspera das... Eu tava falando, eu nunca vi esse show, tenho que pegar pra assistir. Assim. O Megadeth... Você vê o meu fanatismo pro Megadeth, eu nunca fui atrás disso. Eu tô me empolgando, agora pode falar, eu tô no anti-fanatismo, assim, depois das declarações do Mustaine, e depois do rolo do Dave Ellefson com a menina lá, a Megadeth é uma banda que eu vi pra caramba. Chegou no limite, assim, você tolera algumas coisas, aqui passou no limite. E é muito engraçado, tipo assim, é uma banda que tinha tudo, acertou. Depois eu fui ver uma coisa no verbete da Wikipédia que eu dei risada, disse assim, exatamente, eles contratam como é que é um fotógrafo de moda pra dar uma repaginada na banda, tipo, vocês vão parar de usar... roupa de coisa, vocês vão usar um visual muito descolado. Eu lembro do Dave Mustaine de cavanhaquezinho e tipo, a camisa de flanela cortada nos... assim, né? Tem a ver com o disco, né? Eu tava brincando assim, daí eu tava encerrando antes falando com o Thiago assim, eu passado o tempo, acho que esse é o primeiro disco do Megadeth que eu vou ouvir. Essa é a porta de entrada. Logo na sequência eu peguei emprestado com um colega meu o Rust in Peace. Pra mim foi embora. Mas eu lembro, tipo assim, eu vi esse disco do Megadeth, eu acho que até sei onde eu comprei ele. Foi nas Americanas do Centro. Não, eu comprei o meu no Carrefour baratinho, assim. Natal de 94, eu fui no Carrefour ali, tipo, tava R$10, R$8. Comprei assim, e era importado, acho que não era nem nacional. Mas eu lembro que meus primos, 2 primos meus compraram aquela caixa preta com a camiseta e que tinha as covers, o CD de covers junto, que depois eles lançam sozinhos esse CD de covers. Não lembro o nome do CD de covers agora, porque era Diadems, né? Não sei.
Diamonds. Música já pego aqui, caramba. Deixa eu já te explico como é que é. Compilation. Não, Apex. É o Hidden Treasures. Hidden Treasures, isso, que saiu junto ali, que primeiro saiu junto, depois eles lançaram uma versão autônoma dele. Mas, assim, eu lembro disso, assim, eu não era fanático pro Megadeth, mas eu gostava bastante da banda, assim, mas eu já conhecia tudo, assim, eu já tinha, minhas opiniões de Megadeth já estavam mais ou menos formadas ali. Então, foi um disco que eu, assim que saiu, meus primos já compraram quando chegou importado numa loja ali na Roça, já pegaram pra ouvir, a gente já foi ouvir alucinando, assim, então... Lembro muito do lançamento desse disco, diferentemente do lançamento do Slayer, que apareceu um CD lá na locadora e a gente ficava ouvindo, e o do Testament que foi muito tempo depois. Euthanasia, eu me lembro do momento em que ele apareceu. Agora, o Euthanasia, eu tava falando assim, pra mim ele tem, o Thiago lembrou dessa caixa, e aí eu acho, assim, duas artes, até hoje de tarde tá bom. Eu fui eu tava indo ver a página do Hugh Syme. O Hugh Syme tem todo o trabalho com o Rush, não tem que dizer e tal. Mas eu acho o pacote do Hugh Syme pro Euthanasia, a clássica capa dos nenês pendurados no coisa, e com foto, não desenho, volta aquilo que a gente tava falando. Não queremos mais desenho, precisamos de foto. Isso. E aquela foto Do Vic Head com a criança no colo, né? Assim, você não tem uma, cara, você tem duas capas boas. Era da camiseta, a camiseta era essa camiseta. Exatamente. Assim, você tem aquela capa do Vic Head segurando com a criança, a gente brinca, assim, a gente tava falando de... Vira e mexe, pesca pela questão da capa, mesmo que você, infelizmente, esteja só nos ouvindo, para quem tá ouvindo só do Spotify. Mas aquela coisa, tipo assim, você tem uma boa capa, às vezes é aquela capa que ela é muito direta, ela não precisa de nenhuma explicação. Você olhou e falou, é a banda e te dá um impacto e tal. E aquele Vic Rattlehead, assim, tipo, agora aqui um grauzinho do tempo, um Vic muito bem feito e real, e que não era o desenho de antes, pra mim é uma coisa que, tipo, até hoje também, tipo assim, isso aqui tem de verdade, sabe? Uma coisa que tem de fazer, isso aqui tem de verdade. Pra mim é uma coisa que, tipo assim, até hoje eu lembro. E ele é um disco que depois o Thiago vou capaz de... vai puxar para outro lado. Mas ele é um disco que, pra mim, eu passado o tempo reouvindo agora, eu lembrei por que eu esqueci, por que eu não escutei mais ele. Eu tava lembrando assim como é que pra mim ali tem as 4 primeiras, é o que pra mim tá muito legal. Reckoning Day, que acho que tem um riff, mas tem usando a rifferama pra ir pro lado diferente. O Trem das Consequências, que eu acho o riffzinho de consequências, perdão, troquei. Reckoning Day, Addicted to Chaos, que pra mim é massa. A Tulemong, que tipo, mas ela é pra mim, ela é legal, mas pra mim ela vai ser muito mais legal quando vem a parte 2 dela, que chama-se Secret Place, que eu acho que daí eles dão uma polida melhor nela. Achei que você ia falar daquela versão pavorosa da Tulemond que eles lançaram mais pra frente com a Christine Scabia do... Não, eu lembro... Christine Scabia. Lembro que eu fui ouvir sedento aquilo e tipo, não rolou. E aí depois pra mim vira uma coisa que é... Oh, não. Sempre foi assim. Não, ali pra mim. Ali pra mim. Uma teoria desse disco que pra mim, tipo assim, ó, como é que é? Se alguém tivesse stem tracks e quiser usar uma IA pra fazer essa teoria do Thiago, por favor, faça, né, Thiago? Sim, que pra mim, assim, na época eu adorei o disco, adorei, assim, eu não tinha defeitos, achava um disco perfeito, quase. Obviamente, com o tempo passa, você entende um pouco melhor a coisa. Pra mim, o disco do Megadeth Alice in Chains, assim, Alice in Death, sabe, tipo, porque, na verdade, assim, o modelo, vamos tentar encaixar, o Megadeth vai lá e lança em 92 Countdown to Extinction, que é a resposta deles ao Black Album. A única banda que conseguiu fazer uma resposta de Black Album que teve sucesso. E que eu não acho um grande disco, eu vou lá, acho que Countdown to Extinction é um disco que tem grandes momentos enfadonhos pra caramba. Mas, como Black Album também, então vamos lá.
Agora, Black Album tem mais grandes momentos do que Enfadonhos. O Countdown to Extinction pra mim tá mais ou menos equilibrado, os momentos legais, os momentos enfadonhos. E... Só que em 94, assim, eles não tinham... Lançar um outro Countdown to Extinction, que é essa tentativa de ser um novo Black Album, não fazia muito sentido. Então eles tinham que tentar ver o que é. Do mesmo jeito que eu falo que o Testament olhou pra frente, eu acho que o Megadeth tenta olhar, criar uma nova identidade a partir do Alice in Chains. Que, vamos lá, é a banda dos 4 do grunge que é a mais metálica de todas elas. Assim, A banda que tava ali bem catita naquela hora. Exatamente. Então ele tenta a partir disso. E eu acho que funciona musicalmente. Não acho que fica ruim. Eu acho que essas músicas do Megadeth, se você diminuir ainda mais a velocidade, elas viram músicas do Alice in Chains. Por favor, alguém com uma Isso. Agora, eu acho que o grande problema disso pra colocar é que são músicas melódicas, são músicas que são catchy, elas são pegajosas, tem refrão. As músicas, quando você fala dessa parte da Elysian Fields, a mesma Addicted to Chaos, Killing Road, Family, elas são, tipo, ela tem refrão de você cantar junto. Só que o problema é que quem entrega esse refrão pra você é o vocal anasalado, agudo, insuportável do Dave Mustaine. E aí eu acho até que, ok, você não vai tirar o Dave Mustaine. Se o Dave Mustaine tivesse menos ego, ele poderia ter chamado o Dave Ellefson, que é um cara que tem uma voz ok, sempre fez os backing vocals, falou, aprende a cantar direito e vamos fazer duetos nessas músicas. Em vez de ter dois Mustaines insuportáveis, um se sobrepondo ao outro, você tem um vocal mais limpo e o Mustaine entrando nas partes mais agressivas um pouco pra colocar. Tipo, você pega a própria Addicted to Chaos, sabe? Tipo, tem uma... Você pode ir criando camadas sonoras que não eram camadas só do vocal do Mustaine chato, sabe? Isso ia funcionar muito bem com Family Tree, ia funcionar muito bem com Blood of Heroes. Python no It All ia funcionar bem pra caramba. Killing Road também. Por quê? Porque você ia tirar, sabe, o vocal do Mustaine, que é insuportável nesse disco, porque ele tenta achar um jeito de ser melódico e tal. Não dá, sabe? O vocal do Mustaine, nesse disco, você percebe o quanto que ele é limitador. Porque nos discos de thrash, que eu já acho limitador nos discos de thrash, beleza, thrash não é famoso, você não precisa cantar muito bem, você tem que ter uma atitude cantando, isso ele sempre teve. Agora, a partir do Countdown to Extinction, você tá tentando fazer uma coisa que colocar no rádio. Veja, o James Hetfield já aprendeu a cantar no Black Album. Tipo, o James Hetfield, antes ele sempre fazia 3, 4 vozes sobrepondo, o Bob Rock falou assim, não, você não precisa fazer 3 ou 4 vozes. Canta numa voz só, boa, e fica isso no disco. E ele olhou e falou, eu posso fazer isso? Pode, é só você aprender a cantar direito. E o Dave Mustaine, não. O Dave Mustaine continua sendo aquela voz de pata nasalada desgraçada dele, dos anos 80, tentando cantar uma música do Alice in Chains. Então ele estraga, ele não é o Lane Staley, sabe? Tipo, muito menos o Jerry Cantrell. Então, sabe? Tipo, não é. Agora ele podia tentar ser uma espécie de Lane Staley e ter tentado transformar o Dave Ellefson numa espécie de Jerry Cantrell. E talvez essas músicas funcionariam muito melhor. Eu tava olhando aqui a tracklist e tava olhando o efeito. É muito engraçado porque nessa tentativa do Megadeth de se encontrar e puxar um pouco o freio, como é que é? Eu gostei do Alice in Chains, quero ser gostei desses caras, acho que tá indo por aqui, é um som que vai pra MTV, que vai dar certo, mas ainda eu sou o Dave Mustaine. E eu particularmente gosto muito desse disco ter alguns problemas pra ele ir gerar pra mim depois o que é o Cryptic Writings, que pra mim eu sei que é uma heresia, mas pra mim é o meu disco preferido do Megadeth. Sei que, tipo... É uma heresia. Eu sei como é heresia, mas esse aqui é uma fábrica de heresia. Eu nem lembro dele, você fala, eu lembro de algumas músicas, mas eu tenho CD, mas eu não me recordo. Disintegrate, Chill Wolf, Fight for Freedom. Eu acho isso morto. Exatamente, Fight for Freedom. Eu lembro de ter gostado dele, mas eu ouço tão pouco que eu não me lembro, assim. Agora, dessa coisa de pegar, vai pensar, o Metallica no Load fez isso pra caramba. O Metallica no Load tinha o que ele olhava, a única diferença do Metallica do Load pro Megadeth é que o Metallica olhava pro Soundgarden e pro Corrosion of Conformity, como as bandas que ele ia tentar chupinhar e achar uma coisa própria dele. O Megadeth tentou fazer isso com Alice in Chains.
E deixa eu É por isso que eu adorei esse disco na época, né? Hoje em dia, continuo gostando, continuo botando esse disco, eu continuo me agradando. Ter ouvido esse disco nos últimos dias aqui, eu canto junto todas as letras, ainda é uma audição agradável, com todos esses problemas. Mas também aquela coisa, deixa eu até ver se eu não erro a data aqui, exatamente. E que o Metallica depois vai entender que numa das biografias tem isso, como é que é? E que o Lars vai ser muito atento a ver Oasis e outras bandas vindo no radar e crescendo, tipo, vai ter uma percepção de o que é tá no outro nível. Mas voltando pro Megadeth, esse é o disco que eu lembro muito dele, acho que assim, o lado A ele cansa menos que o lado B. Então, acho que aqui ele tem depois ele dá uma desgastada. Assim. Não, essa é a primeira CD, né? Eu botava ali, pra mim rodava tranquilamente 50 minutos, eu ia sem me estressar, assim. E ouvindo ele de novo, continuo ouvindo os 50 minutos dele muito sossegados. Agora não foi um disco, assim, não sei exatamente quanto sucesso que ele fez, assim, ele é um disco que ganhou, nos Estados Unidos ele ganhou platina, vendeu mais de 1 milhão, entendeu? Ele manteve o Megadeth em alta. Mas ele foi um disco que sofreu bastante por causa da Too Lemon ter sido vetado na MTV americana. Apesar do clipe passar aqui o tempo todo, o clipe no Brasil passou bastante, a MTV americana achou que a temática de suicídio da música tinha uma temática de suicídio, o clipe era meio pesado, e vetou de colocar ela na Hot Rotation. Porque a MTV americana, assim, ela tinha um esquema que era, as gravadoras pagavam para clipe rodar mais, só que a MTV... internamente tinha um grupo editorial que determinava se a música ia entrar num high rotation, que é o que tocar em todos os programas, tocar toda hora. Que pra muito fez a diferença pro Nirvana. O Nirvana, tipo, uma das pessoas da MTV, tipo, tava pago ali pela Geffen pra tocar bastante, aí foi uma VJ da MTV americana que falou assim, pode botar esse Smell Like Teen Spirit em high rotation, porque isso vai funcionar. Ela faz isso mais ou menos no final de 91, e aí estoura, o fenômeno Nirvana acontece pela Teen Spirit começar a tocar sem parar na MTV. E a MTV não tinha muita certeza se ia fazer isso com o Nirvana. Eles estavam meio, será que vale a pena? Os caras são meio punk, essa mentalidade meio complicada. E a menina bancou ali. Não lembro o nome dela, assim, mas as biografias falam muito. Eu falei isso. O que é engraçado é que assim, é um momento que também ainda o Megadeth surfou muito bem. Eu tava olhando aqui, tava colando aqui. O Thiago falou do glorioso, como é que é, pra gente voltar no, como é que é, coisas que ligam esse episódio do passado. O Thiago falou do Hidden Treasures. O Hidden Treasures tinha as bônus, o Hidden Treasures é uma coletânea pro Megadeth, tá fazendo um monte de coisa nessa época. Tá fazendo trilha sonora pra caramba, tá fazendo, como é que é, tava lembrando aqui, eu não lembrava que Breakpoint tinha entrado na trilha daquela, como é que é, do... Super Mario, né? Exatamente, aquela bomba. Eu nunca vi isso daí, eu nunca vi esse filme de Super Mario, não faço ideia, eu sabia disso. E essa Breakpoint, se não tô enganado, o Megadeth vai se auto-chupinhar mais pra frente. Exato. Daí que eu tô pensando, como é que é Angry Again, que tá lá no Last Action Hero, a melhor trilha sonora do pior filme da história. A melhor trilha sonora de filme. E tem uma lá que tá, como é que é? 99 Ways to Die, que tá na trilha do Beavis and Butthead Experience. Que é muito legal, tipo, eu lembro o filme do Beavis and Butthead. Acabou não comentando, também aqui a gente tá vivendo num pós-Beavis and Butthead, assim, tipo. A gente tem que uma hora fazer um episódio melhores momentos do Beavis. Melhores momentos, tipo... A importância do Beavis and Butthead nos anos 90 pra se ouvir metal, né? Várias bandas a gente ouvia pela primeira vez no Beavis and Butthead. Não, e o mais legal é que assim, várias bandas você comemorava que apareciam no Beavis. Isso. Isso é o mais legal. Tava vendo na edição anterior da Decibel, tem o Hall of Fame do Crowbar, acho que do Odd Fellows Rest, ou do auto-intitulado. Não, do auto-intitulado. E eles falam que, tipo... A gente apareceu no Beavis and Butthead, ele gostou. Eles tiraram sarro, mas eles gostaram. Pô, então eles gostaram. Tirar sarro pode tirar mesmo, a gente é um bando de gordo, mas é legal. Como é que é o clássico episódio quando eles ficam reclamando, tipo, fazendo aquilo que Marcos Mion depois vai chupinhar com outro nome, nos piores clipes do mundo. Eles ficam falando de Seasons in the Abyss.
Meia. Que acho que tem que até recuperar depois. Eu lembro muito de um episódio de... Estamos queimando já, né? Que já acabou de falar do Megadeth. Mas quando eles falam do Radiohead. Here comes the snoozy part again. Yeah, come on. Daí entra a parte pesada, né? Da Creep, né? Daí ele fala, yeah. Não, entra a parte pesada. Oh, no, here we go again. Ou como é que é aquela quando ele coloca não, quando o Buckethead coloca clips no aparelho e diz, agora eu tô pegando outro. Meu Deus do céu. O que vai gerar como é que é? A gente esqueceu como é que é o glorioso mestre Cornolho. Eu lembro do áudio inteiro como é que é. Senhor Beavis, onde está sua pompa? Aí. Os Beavis aprendem. Pois é. Eu lembro do áudio inteiro, assim, tipo, preto. Pessoal, mas é isso. 3 discos de 94, tipo assim, tratando de o que era o trash desse 94. A gente ainda tem umas coisas depois ainda desse ano. Mas o ano tá acabando, a gente teve que fazer um episódio com 3 discos. Tá bem. Mas assim, volte para o Low. Tá, eu ia provavelmente falar alguma outra coisa, mas eu assim, dê uma chance para o Low, porque assim, é um senhor disco que infelizmente, tipo assim, o tempo não valorizou ele. Eu acho até que valorizou o Low, assim, acho que ele teve por muito tempo, assim, o Testament toca músicas do Low normalmente ao vivo ainda. O Low era basicamente uma música que era obrigatória nos shows do Testament, mesmo quando voltou a formação clássica, eles acabavam tocando o Low. Acho que é valorizado, acho que talvez ele não seja super valorizado pela época em que ele saiu, assim, e aí depois quando o Testament vai lançar o The Gathering, com o James Murphy e o Steve DiGiorgio e o Dave Lombardo, que a galera entende onde o Testament estava chegando. Exatamente. Mas acho que é um disco que é bem valorizado, sim. Deixa eu até conferir uma coisa, eu acho que eu sei a origem do trauma. Eu acho que eu sei. Eu não lembro de 2000. Não, acho que foi 2007 que foi o show dele. E isso, exatamente, foi em 2007 que foi o show deles, que foi na Opinião, foi o que eu vi, e que não tem nada do Low. Não? Mas eu já tô lendo os discos mais recentes, né? Que eles já estavam... Deixa eu ver uma coisa. E depois no outro show do Opinião de 2015, eu não lembro de ter ido, eles só tocaram Dogface Gods, né? Okay. Acho que é justamente aí tem meu trauma de não ter ouvido nada. Uhum. Tipo assim, durante muito, até hoje, na época de ser no CD, eu sempre ia direto pra Hail Mary e Trail of Tears, entende? Eu pulava direto. Não, isso que é bom, vale ouvir inteiro, assim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Estamos terminando de gravar esse episódio às vésperas da batalha da Arena. Confesso que eu não deveria estar nervoso com isso, mas eu estou tremendo de vergonha pelo meu time, pelo que está acontecendo com o meu time. É isso, faltou alguma coisa, Thiago? É isso aí, gente. Vai pra próxima semana. E como é que é? E uma última informação, e o Blood Incantation deve sair nacional pela Metal Army. Só legal. que sai em dezembro. Então, bom, temos o glorioso. Isso, a gente nem celebrou o fato de que a gente tem 2 discos. Colocamos 3 discos no top 5 desse meu. Exatamente. Como é que é? O nosso radar não está tão errado assim, porque velhos. Como é que é? Velhos ferrados sul-americanos também têm seu radar decente. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.